Olá, meus amigos, eu sou o Paulo Noto e hoje eu estou aqui para a gente bater um papo sobre as comunicações de emergência. Coincidentemente, essa semana eu recebi em dois grupos distintos de WhatsApp duas situações onde foram emitidos os sinais de emergência que a gente pode estabelecer com um controle de tráfego aéreo. Esses sinais, se vocês bem lembram, eram o PAM-PAM e o Mayday. Eles têm uma diferença grande entre eles e o que me chamou mais atenção foi o primeiro caso, onde que um voo, se eu não me engano, da Gol declarou PAM-PAM devido à falha de um dos motores por ingestão de pássaro. E eu fiquei na dúvida se ele não deveria ter declarado Mayday. Bom, eu vim aqui, dei uma olhada aqui no meu livrinho de regulamento e fiz algumas pesquisas e acabei relembrando aí as situações e as diferenças principais dessas duas declarações de comunicação. Primeira dela, vamos falar na situação de PAM-PAM, lembrando, né, as duas são declarações de emergência, e a declaração de PAM-PAM ela é feita quando não existe uma iminência imediata de socorro e principalmente não se coloca em risco a vida tanto de passageiro, tripulantes ou alguém em solo. Foi muito interessante relembrar aí do caso dessa ingestão de pássaro aí ao apagamento de um dos motores, porque o comandante, relembrando aqui, ele declara muito claramente que ele executou todos os procedimentos necessários para estabilizar o problema e ele declara, logo após ele ratifica aí a posição de cabine, que ele está solicitando pouso em situação prioritária. Então ele fala pam 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 pam, Gol, número tal, solicita o retorno por falha no motor devido à ingestão de pássaro. Vale lembrar, né, que todos os sinais, todas as declarações emergenciais que a gente vai fazer, tanto a PAM-PAM quanto a Mayday, a gente não pode esquecer de colocar ali no transponder o sinal 7700, que é de emergência. O código, desculpa, não o sinal, o código 7700, que é de emergência. Fazendo uma lembrança rápida aqui, o transponder, a gente tem os três códigos básicos, né? O primeiro é de comunicação ilícita, o segundo é intervenção ilícita, o segundo é comunicação e o terceiro é emergência. Lembrando 7500, 7600 e 7700 e lembrando aquela regrinha da palavra ICE, que vai fazer com que a gente lembre rapidamente cada código ao que se refere. A segunda comunicação que a gente pode fazer em voo é a Mayday. E eu recebi em outro grupo, o grupo da OPA Brasil, um vídeo da OPA americana, onde que ela comumente faz um estudo dos casos reais que acontecem, e esse caso é de um piloto que entrou em situação instrumento, aceitou, entre aspas, a sugestão do controle de pegar um plano instrumento, mesmo não sendo piloto instrumento, e acabou entrando numa desorientação espacial, declarou emergência algumas vezes e acabou sofrendo acidente e foi fatal o acidente dele. Mas é muito claro ali naquele vídeo, né, naquela montagem do estudo do caso, a declaração real dele em emergência. Então, assim, só para a gente lembrar, né, é importante que a gente declare o sinal de emergência antes da chamada ao controle. Um exemplo, né, pam 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 pam, papai uniforme, alfa papai uniforme, tá com falha do motor, no caso o meu talvez seria Mayday, 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 porque ele é monomotor, e solicita o regresso imediato ou solicita apoio
para resgate, alguma coisa do sentido. Tem uma lenda, né? E a gente também houve alguns casos onde que a pessoa acaba não declarando emergência por medo de perder a CMA. E isso, primeiro que são duas grandes bobagens. Na primeira dela, você não pode ter medo nenhum em perder sua CMA antes de perder a sua própria vida, né? Então, muita gente deixou de declarar algum tipo de emergência por esse medo e depois acabou pagando com a própria vida, né? E segundo, que a perda do CMA, ele só acontece em duas situações. A primeira, quando você realmente tem um acidente aeronáutico, ou segundo, quando você tem um incidente que é considerado grave, né? Então é feito aí uma análise e se você tiver que perder seu CMA, um abraço, perca ele antes de perder sua vida, refaz lá todo o processo que você tem para obter a tua carteira, que vai comprovar que você é física e mentalmente apto, mas não perde tua vida com medo de declarar qualquer tipo de emergência. Uma coisa também para se lembrar, né, que uma vez que você declara qualquer tipo de emergência, você tem uma prioridade, tanto na comunicação quanto auxílio e suporte especial que você vai ter, e sempre priorizando a pessoa que está com uma necessidade especial numa declaração de emergência. Dos sinais de comunicação de emergência, é sempre bom a gente pegar o nosso livro de regulamentos que fica guardado lá, empoeirando. O meu tá velhinho, o meu já é de 2015, tem praticamente 5 anos aí. Eu não tenho medo de falar desses dois assuntos porque eles se perpetuam aí e eles não mudam. Uma curiosidade, né? Eu pesquisando também, vendo alguns vídeos e já dando aqui crédito para a Ju Helps, eu dei uma olhada também no material dela e eu não sabia, esse eu peguei lá dela, o pam-pam, na realidade, vem da palavra francesa e quer dizer pane, né? E o Mayday vem da palavra inglesa, me ajude, né? Eu não sabia disso. Obrigado, Ju, pela ajuda. Obrigado aí também pelos demais que contribuíram de alguma forma para a minha pesquisa e para o meu vídeo. Então tá joia, gente. Um abraço grande, até uma próxima oportunidade, num próximo bate-papo aqui.